Pessoal, mais 2 minutinhos a gente já vai começar, então quem quiser ir finalizando o coffee, pegar uma água, um café, já convido a todos indo para os seus lugares. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DBC Impact. O pessoal que está aqui no presencial está se acomodando, fiquem à vontade para pegar seus lugares. O café, a água vai ficar disponível ao longo do evento. Quem já está online conosco, sejam bem-vindos, boa noite. Prazer ter vocês aqui com a gente. E quem está aqui presencialmente também, obrigada pela presença de todos vocês. Esse nosso encontro que é garantido, né, todo mês, para a gente trocar conhecimento, escutar alguns cases dos nossos clientes, dos nossos parceiros, reencontrar os colegas, né? É sempre um momento muito especial aqui na nossa sede. Então, em nome da DBC, eu agradeço a presença de todos, agradeço quem está assistindo e reforçar aí o convite, né? Até o final do ano nós temos mais 2 edições do DBC Impact, a próxima com a Unicred, também nosso parceiro cliente a longa data, e encerraremos o ano com o Sicredi, que também é um super parceiro nosso, então a gente está muito feliz de estar encerrando aí mais um ano com esse projeto que é tão importante, né? E hoje, especialmente, a gente tem um parceiro muito importante que vai conversar sobre um tema super importante, né? Que é produtividade e segurança nos negócios. Acho que é um assunto que todo mundo tem bastante curiosidade, dúvidas. Então, esse parceiro que é líder, né, no segmento deles, vai ter bastante coisa legal para dividir com a gente. Então, já de antemão, quero agradecer a presença do Lucas, que aceitou estar aqui com a gente, que é o diretor de produtos da Blockbit, a Thalita, o pessoal, todos da Blockbit, que nos ajudaram muito, né, foram super atenciosos conosco desde o início. Então, já deixo aqui de antemão o nosso agradecimento. E aquele papo inicial, né, que vocês já estão acostumados, especialmente para quem não conhece a DBC ainda, né? Nós somos um dos principais fornecedores de tecnologia do nosso país. Nós estamos com grandes novidades ainda para fechar esse ano. Estamos com uma sede em São Paulo, a gente vai lançar aí nos próximos dias esse movimento super importante que a DBC está fazendo. E nós estamos aí desde 1995, então, promovendo a revolução digital através dos nossos negócios, dos nossos colaboradores, dos nossos serviços, né? Com pessoas altamente capacitadas. E esse evento aqui é a prova disso, né? Todo mundo está aqui buscando conhecimento, trocando conhecimento. Então, isso, sem dúvidas, faz parte do DNA da DBC, né? Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso site. A gente sempre tem muito conteúdo especializado para compartilhar, através de podcasts, artigos, as nossas redes sociais também. E confiram também a nossa agenda de eventos, né? E aqui, como vocês já sabem, seguimos entregando, então, aos nossos clientes resultados de valor e promovemos também a evolução de todos, né? E o exemplo disso é ter a Blockbit conosco. Aqui nosso QR Code, né, para acessar então a nossa agenda de eventos, as nossas vagas. A gente tem sempre muitas oportunidades abertas.
Temos o nosso programa Tech Up My Friends, que é para indicar os profissionais, os nossos amigos, né, para trabalharem nessa nossa empresa GPTW desde 2012. Então, façam também a sua indicação dos profissionais, garantam aí uma recompensa com uma graninha, né, que é bom. Então, não deixem de conferir todas as oportunidades que a gente oferece aqui no nosso QR Code. E o DBC Impact, então, né, esse projeto que foi construído em 2020 e passou aí pela pandemia, tivemos vários formatos, né, e esse ano a gente reformulou esse projeto, trazendo protagonismo para os nossos clientes. Então, esse espaço ele acaba sendo voltado para isso, né, trazer os cases, essa parceria que a gente realiza junto com o trabalho diariamente dos nossos clientes, e com um único objetivo, né, trazer para o mercado e para a comunidade de TI assuntos que são relevantes, né, girando em torno de novos negócios, nova economia, hoje especialmente sobre segurança, que, como eu disse anteriormente, são assuntos muito importantes e válidos, né. Então, temos ainda 2 eventos para finalizar o ano que vem várias novidades também, então a gente conta aí com a presença de todos. Um último recadinho, antes de passar a palavra para o nosso palestrante. No final do evento, a gente vai compartilhar a nossa pesquisa de satisfação, que é muito importante que todos respondam, trazendo também sugestões, temas para os próximos encontros. A gente também disponibiliza certificado de presença, então, quem precisar, entre em contato conosco também no nosso e-mail, que a gente disponibiliza. E hoje, no final, a gente tem uma surpresa para entregar para os participantes que estão aqui conosco. Então, não deixem de ir embora antes de pegar com a nossa equipe que está aqui presente, nos apoiando, esse presente exclusivo aí que a Blockbeat, tão generosa, preparou para a gente. Certo? Falei muito, né? Mas então tá. Então, eu quero chamar o nosso convidado de hoje, o Lucas, diretor da Blockbeat. Seja muito bem-vindo, Lucas. Então, te entrego o nosso pessoal aí para a gente começar a nossa conversa. Os minutinhos finais a gente abre para perguntas. Quem está no online também pode escrever as suas dúvidas que a gente vai acompanhando. Certo? Certinho. Boa noite, pessoal. Obrigado, primeiramente, por prestigiar aqui a gente. Vamos falar um pouquinho sobre cibersegurança e uma solução que está a febre no mercado do momento, que está trazendo aí bastante inovação e segurança para os clientes, né? Então, o tema da palestra é como aumentar a produtividade da sua empresa com segurança usando o Security SD-WAN. Então, falando um pouquinho da minha história, né? Sou CTO da Blockbeat desde 2017, atuo no mercado de cyber há mais de 20 anos e um pouquinho aí da formação, sempre na área de tecnologia, e algumas certificações, e já fui professor de um curso de pós-graduação em cibersegurança, auditoria, e nessa linha. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a Blockbeat. Ela é uma empresa nacional, hoje é o maior fabricante de cibersegurança nacional. Ela foi fundada em 2016, com a aquisição da BR Connection, que é uma empresa de produto também, que desde 97. Então, é mais de 20 anos de experiência na área. Temos um laboratório nacional que faz pesquisa de cibersegurança. Então, a gente é muito especializado aos tipos de ataques e vulnerabilidades referente ao mercado brasileiro, que é bem hostil, diga-se de passagem, né? Os nossos hackers, bunkers, com foco em fraude financeira, são bem criativos, né? Então, nosso sistema bancário ele é bem seguro se comparado ao restante do mundo, e isso é um diferencial da Blockbeat que eu vou falar mais adiante. Temos clientes principalmente no Brasil, mas atuando na América Latina, Estados Unidos, Europa, tem alguns clientes no Japão. Todo mundo que quer fugir um pouco da solução americana, israelense ou chinesa, a gente consegue atuar. Definir um produto de qualidade, alta performance. Então, nossos concorrentes são todos players internacionais, né? Que a gente falou aí, players americanos, israelenses, chineses, alemães, são que a gente compete com eles aí de igual para igual. Aqui são alguns dos principais clientes, né? Então, a gente tem mais de 5.000 clientes corporativos. Então, o nosso mercado é B2B, a gente faz proteção de perímetro ou de edge security para empresas, não focado em usuário final, mas toda empresa tem
colaboradores e tem usuário final. Então, a gente estima aí que a gente protege aproximadamente 2 milhões de colaboradores de empresas. E, na nossa base gerada por esse lab, a gente já detectou e mitigou e tem assinatura e proteção para mais de 52 milhões de vulnerabilidades e ataques. Então, um dos principais clientes, né, a Prosegur, a gente atua com as telcos, né, então a gente tem aqui a Vetorial, Algar, Oi, e alguns clientes privados também, e do governo. Então, a Blockbit, a gente fala de um Blockbit Platform, então, que são as verticais, né, de Secure SD-WAN, Next Generation Firewall, Global Security Manager. Então, falando um pouquinho, Secure SD-WAN, a gente vai falar bem detalhado, mas Next Generation Firewall, tudo que você pensa em aplicação, você fazer a proteção. Então, você conseguir controlar o que, por exemplo, os usuários protegidos estão acessando e, se for algo indevido ou se for um ataque, detectar ali em tempo real durante a conexão. Evitar que, por exemplo, um dado vaze da empresa e chegue no atacante, alguma coisa nesse sentido. O Global Security Manager é uma plataforma onde você tem uma visão holística de todo o seu ambiente. Então, imagine uma capilaridade de uma empresa que tenha 100 filiais ou 100 pontos de venda, que tem um Blockbit lá na ponta. O Global Security Manager permite que você visualize em tempo real a situação desses dispositivos, a questão de segurança, se está tendo alerta de algum ataque, alguma coisa, tudo de forma centralizada. O Cloud Threat Intelligence é o laboratório que cria essas assinaturas, que cria essa inteligência para fazer esses controles. E as formas de deploy, né? A gente pode usar isso numa nuvem pública, em serviço, data center, na filial da empresa, na matriz e também nos usuários finais. E desse Blockbit Platform, a gente tem duas verticais de produto, que é o Next Generation Firewall e o Secure SD-WAN. Então, aqui tem um monte de termos, bem técnico aqui, né? O WAN, Edge Secure, que na prática é proteção de perímetro. Então, o Blockbit fica sempre ali onde chega o link de internet, você conecta o Blockbit e daí para trás fica a sua rede para ser protegida, né? Application Aware Routing por aplicação, ele decidiu o melhor caminho para a sua conexão. Então, um exemplo, para o YouTube, a empresa não quer bloquear o YouTube, que hoje é uma puta ferramenta, inclusive, de aprendizado. Usa um link de baixo custo, mais lento, por exemplo. Mas a aplicação principal, ERP, VoIP, sai para um link de melhor qualidade. Ele faz isso de forma automática. Dynamic Path Selection é escolher o melhor caminho. O Aggregation é você pegar vários links e ter uma visão como se fosse um link de internet só, tudo transparente para o usuário, para os usuários e para o administrador da rede. E as outras sabores ali, né? Então, e no Next Generation, controle por aplicação, que é o mais avançado. Advanced Threat Protection é usar as mais modernas tecnologias, inclusive com inteligência artificial, para verificar se um arquivo que você está abrindo no seu e-mail, ele não é um malware que pode prejudicar a sua rede. E com isso você tem lá embaixo, né, o Global Security Manager, que gerencia tudo isso, multifator de autenticação. Então, hoje você tem no seu celular, você vai fazer uma autenticação, você recebe um token. Isso para garantir a segurança e a autenticidade dos usuários. E o Zero Touch, imagine vocês como empresa, você pegar uma caixa, mandar para uma loja, por exemplo, uma filial, e você o fato de você ligar os cabos lá na internet, então vocês não precisa ter um técnico lá na ponta. Na hora que o equipamento ligar e ter conexão da internet, ele já se reconfigurar, fazer tudo automaticamente, sem precisar de nenhuma configuração adicional. O que a Blockbit atua, né, por indústria? Eu trouxe alguns cases aqui. Né, um case de banco, a gente fornece toda a segurança do Banpará, que é um banco estadual, né? Então, ali, além de prover a segurança, ele usa o sistema de gerenciamento e visualização holística para você ter toda
a questão de segurança e compliance, né, das certificações de PCI, LGPD e o de PDR para poder transacionar a questão financeira. Outro, a Prosegur, que também faz a parte de segurança. Qual que é a solução? Você provê usando links de baixo custo, link de 4G, de celular, link de caseiro, né? Esse que a gente instala em casa para fazer o monitoramento das câmeras. Então, o que a Prosegur faz? Ao invés dela ter um profissional lá fazendo a ronda da proteção física da empresa ou do local, ela coloca uma série de câmeras e sensores, e para isso chegar na central de monitoramento, tem um Blockbit lá na ponta, que fica usando esses links de baixo custo. Então, está com link de 4G, caiu esse link, ele sai por outro caminho, vice-versa. Então, uma capilaridade de 2.500 pontos. E um caso aqui, do Sul, junto com a Vetorial, que é o parceiro nosso, que faz uma solução muito parecida, mas aqui já de redes de maior porte, onde ele coloca lá vários links de internet de baixo custo e garante a redundância. Então, agora, teve muita chuva, um link caiu, sai por outro caminho. Então, o Blockbit ali no SD-WAN, a gente vai explicar que funciona muito parecido como se fosse o Waze no carro, né? Eu vou explicar com mais detalhes alguns slides à frente. Então, falando exclusivo de Secure SD-WAN. É uma abordagem que, no fim, é manter o máximo de conectividade, de tempo up, né, ou de SLA, com baixo custo. Então, você consegue fazer isso com links de alto, que são muito caros, com links que têm SLA muito alto, mas o custo, isso para a empresa, é muito alto. Então, você tem um link corporativo e você precisa de redundância, porque, eventualmente, ele vai cair, eventualmente vai ter uma obra com um trator numa calçada que ele vai cavar ali e vai romper uma fibra ótica. Ou vai ter uma tempestade e vai ter um problema de interferência num rádio. E você ter vários tipos de redundância usando o link corporativo, o custo é muito alto. Então, uma ideia de valores, né, um link corporativo de velocidade, por exemplo, de 10 megabits por segundo, você vai pagar aí de 1.000 até 5.000 reais num link MPLS desse tipo. E você tem um link que é 10 ou até 30 vezes mais rápido e vai pagar 100 reais. Então, a empresa olha e fala, não, eu quero o mais barato. Só que, o que você precisa? Você precisa de uma solução que monitore, garanta o nível de serviço e ela faça esse chaveamento de forma automática, rápida, segura. E é isso que entra o que é o SD-WAN. Quais são as vantagens? Maior desempenho, porque esses links de baixo custo, além de eles são mais baratos, eles são mais rápidos, eles só não garantem o nível de serviço. Eu não sei se como que são os contratos aqui no Sul, mas qual que é a garantia de velocidade de serviço que as operadoras entregam? Alguém sabe? Em São Paulo é 10% do contratado. 40. Então, se eu tenho um link de 100 megas, ele entrega, garantido em contrato, é 40 megas, está tudo certo. E num custo baixo. Então, se você tem 40 megas garantido, você coloca 2, 3 links para atingir os 100 megas. Então, e se ele der mais, ótimo. Maior desempenho para a sua empresa. Melhora a experiência do usuário, porque nunca cai o link, então você tem internet o tempo todo. E o principal ali é custo. Você vai baixar o custo. Então, por exemplo, um outro cliente aqui de Porto Alegre, capilarizando no estado todo, ele coloca no caixa eletrônico 2 links 4G de celulares. E ele, antes, para pôr um caixa eletrônico em algum lugar, ele tem que contratar um link, esperar instalar, e ele não pode movimentar esse caixa eletrônico. E tem localidade que nem chega esse link. E qual que é o desafio desse projeto? Ele vai ter um jogo, por exemplo, no Beira-Rio, ele quer pôr um caixa eletrônico na porta lá do estádio, para o pessoal poder sacar dinheiro, alguma coisa. Com 2 links 4G, ele põe o caixa eletrônico e leva para qualquer lugar e está conectado. E ele tem um de uma operadora, de outra operadora, então se caiu um link, ele tem outro, e
continua funcionando. Esse era um desafio que a tecnologia de SD-WAN permite. E esse é um projeto que a gente está trabalhando forte aqui no Sul. Um desenho macro aqui do SD-WAN, né, bem técnico, mas tem algumas animações aqui. Né? Então, o que a gente está falando? Quando a gente fala ali MPLS, é o link de custo alto. E internet é o link de baixo custo. Então, tem umas animaçõezinhas legais aqui. Né? Enquanto está tudo funcionando, está trafegando ali pelo MPLS. Caiu o MPLS. É estabelecida uma conexão segura no link de internet. Então, tem total segurança. De ninguém, é impossível, num tempo hábil, alguém no meio do caminho interceptar essa informação. E a comunicação continua funcionando para a empresa assim. A mudança de um para o outro é imperceptível para o usuário. É essa o que o SD-WAN... Aqui ele vai ter outros modelos. Né? Você pode ter os dois funcionando ao mesmo tempo, então fazendo balanceamento, aumentando a disponibilidade e o nível de serviço. Você pode ter ali as filiais falando direto com a outra filial, sem ter que passar na matriz. Isso com os links MPLS ou link dedicado, tem uma dificuldade, que daí você tem que confiar na operadora de fazer esse chaveamento. Com o Security SD-WAN, você mesmo está tendo esse controle. Então, ali, elas falam diretamente. E é um monte de bolinha ali. Então, o que eu queria fazer associação aqui com o Waze. O Waze, o aplicativo, ou o Google Maps. Pense que os pacotes são os carros. E o Waze ele vai escolher o melhor caminho para você chegar no destino mais rápido, com menor custo. Então, você fazer essa associação, o conceito é exatamente igual. A gente está falando de um monte de tecnologia aqui, mas na prática é isso. Eu preciso chegar num destino, que é ali a filial, preciso chegar na matriz para acessar um ERP, um aplicativo, um site, um serviço. Qual o caminho ele vai escolher? Isso o Waze aqui nos fala, e aqui na VPN e no SD-WAN, no Secure SD-WAN, ele vai tomar essa decisão para a gente. Vou passar rapidamente aqui os modelos. Né? Dynamic Path Selection, ele escolheu o melhor caminho. Então, ele fica constantemente monitorando quais são os links que estão com melhor performance e distribuindo. A ideia do spillover é quando você tem um link e você quer que, enquanto esse link está em uso até uma certa porcentagem, use só esse link. Se transbordar, ele usa outro link. Então, é bem esse conceito aqui. Você está usando um link, se ele chegou em 80% de uso, passa a usar o próximo. Então, esse próximo pode ter um custo maior ou uma velocidade menor, mas só usa quando precisa e assim por diante. Então, o Secure SD-WAN permite essa tecnologia. Failover é simplesmente tudo está funcionando pelo link principal. Se caiu, ele passa a usar o outro link. Load balance, eu opero com todos ao mesmo tempo e coloco a porcentagem. Então, esse primeiro link usa 40% do meu tráfego. Então, é como se pensasse no Waze. Vou mandar por um caminho, 40% dos usuários conectados no Waze vai para um caminho, 30% no outro caminho, os outros 30% no outro caminho. É a mesma ideia. E o que contempla o Secure SD-WAN? Além dessa decisão de melhor caminho, baixo custo, o que ele introduz de segurança? Né? Ele faz controle do tráfego, quem pode entrar, quem não pode. Faz detecção de intruso. Então, se tiver um tráfego indevido, ele bloqueia. Advanced Threat Protection para detecção de malwares. Então, esses ataques que a gente vê que tira do ar empresas, a ideia é quando esse tráfego indevido está passando pelo produto de SD-WAN, ele já detectar e bloquear esse tráfego. Controle de aplicação, controle de navegação web. Então, tudo isso com o foco de evitar que vocês sejam invadidos, que a senha seja roubadas e assim por diante. Como que a Blockbit entrega essa solução? Ela pode entregar em appliance, em hardware. Então, você instala esse equipamento. Então, tem equipamento para redes de 5 usuários até 5.000 usuários. E também pode fazer esse deploy
principalmente da parte de gerenciamento e alto desempenho do concentrador ali na matriz, nas clouds públicas, né? AWS, Oracle e Azure. E esse ano a Blockbit está lançando, né? Está na febre do X, né? O BBX X, que é a nossa nova linha de appliance, que teve alguns ganhos de desempenhos, tanto na questão do software de desenvolvimento quanto do hardware, né? Então, algumas coisas, o Application Control ficou 7 vezes mais rápido que a versão anterior, VPN 5 vezes mais rápido, IPS, e com inteligência artificial. Aqui, a linha de appliances da Blockbit. Então, aquele primeiro pequeno ali, o BBX40, para redes até 40 usuários, e o BBX 5000 é para redes até 5.000 usuários. Então, tudo isso que eu falei anteriormente, com uma caixa você pode atender um ambiente de até 5.000 usuários. Falando um pouquinho do Blockbit Labs, que é bem interessante, diferente e que não tem outra empresa fazendo isso no Brasil. A gente tem algumas empresas estrangeiras que vêm estudar o comportamento dos hackers e das invasões aqui no Brasil. Então, tem algumas fabricantes de antivírus que criam centro labs aqui no Brasil para compor tudo, mas a Blockbit é daqui. Então, a gente sabe bem como que é o processo de ataque e defesa e como que é o comportamento dos nossos malfeitores, né, ou criminosos, né, por assim dizer. Então, a Blockbit tem um time que faz uso de diversas ferramentas e faz uma curadoria também de um monte de informações contidas na internet, faz uso de inteligência artificial, machine learning, para construir a inteligência do Blockbit, como que ela detecta esses ataques, né? Então, a gente tem ali mais de 7 milhões de assinaturas para ameaças contra malwares, mais de 4.000 assinaturas para controle de aplicativos, 80 mil ataques específicos e mais de 50 milhões de URLs classificadas. Então, a gente entende bem. Então, a nossa base é muito efetiva para o mercado brasileiro. Óbvio, com a internacionalização da Blockbit, isso vai mudar, vai ter que crescer também para os outros países, mas é o principal diferencial. A gente é muito assertivo para bloquear ataques a nosso perfil de uso, nosso perfil de navegação de internet. O Brasil é diferente, né? Você olha, está sempre no topo de quem mais usa internet, quem mais usa rede social e também quem faz mais ataque. Pode ter certeza. Principalmente fraude financeira, os bancos brasileiros eles investem muito mais do que os outros bancos e está sempre no topo, né? Fraude financeira é sempre a principal tipo de ataque. E a gente consegue ser mais assertivo para esse tipo de controle, para nós estarmos aqui, né? Como diferencial, a Blockbit, né? A fabricante nacional. A gente, por estar aqui, a gente entende o cliente, né? Então, se você ir atrás de um player internacional por causa de algum problema ou uma feature que você precisa desenvolver, cara, o Brasil é faturamento, menos de 1% do faturamento global dos fabricantes. Eles não vão te dar atenção. E a gente está aqui, consegue falar, conversar, ter acesso e desenvolver se for necessário. Valorização do cliente, produto estável, painel único de política, então a gente é mais fácil, a gente tem o feedback, a gente é mais fácil de configurar do que os concorrentes. Tem a inovação, né, do Next Generation VPN, ZTNA, que é uma solução que só nós temos. A ideia é que, independente da rede que você esteja conectada, se precisar acessar alguma coisa na sua empresa, essa VPN Connect. Então, ela tenta conectar de várias formas para poder te dar acesso, para vocês poderem trabalhar de qualquer lugar. E agora, né, a gente está com essa linha X de hardware, né, o melhor custo-benefício do mercado. Então, a gente está bem agressivo para crescer no mercado aqui, aumentar a nossa fatia de mercado. E era isso que eu queria passar para vocês, abrir para dúvidas, agradecer a atenção. E se eu fui muito rápido em alguma coisa, a gente volta e comenta com vocês. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigado. Então, agora a gente vai abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida aqui na nossa plateia presencial. Pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre a fala do Lucas.
Também no online, se tiver... Deixa eu ver como é que está ali, pessoal, se entrou alguma dúvida do online. E aí, pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida? Vamos lá. Só te apresenta o seu nome antes, tá? E aí faz a pergunta. Boa tarde, tudo bem? Olá, Sou o boa Glaupe. tarde. A minha dúvida é relacionada à inteligência artificial. Eu dei uma olhada que vocês, digamos assim, nessa última wave, têm usado a inteligência artificial, né? Num negócio que talvez não seja tão, como é que eu vou dizer, não seja tão comum, pelo menos até agora a gente vê isso. Eu queria saber qual o impacto que isso causou nos negócios. Quantos por cento, né, vocês imaginam que a inteligência artificial esteja otimizando o negócio para os clientes? Tá. Para o Threat Intelligence, que é o Lab, a inteligência artificial já é usada há bastante tempo. Então, usa machine learning, desenvolvimento de lógica em fuzzy. Então, para detecção de ataque, pense que assim, como que você bloqueia um malware? Você executa aquele arquivo e analisa o que ele faz na sua máquina, o que ele faz no seu celular. E ele gera uma série de informações e daí coleta essas informações, tem o machine learning, fuzzy, uma série de outras técnicas para dizer, puta, isso é algo que vai fazer mal para sua máquina. Está apagando um arquivo ou está pegando um arquivo tentando mandar para algum lugar. Então, na inteligência artificial, o uso para geração de Threat Intelligence é usada já há muito tempo. Agora, o que está evoluindo é integrar isso ao ChatGPT ou outras soluções para acelerar e ser mais fácil. Então, vai chegar um momento de treinamento, por exemplo, do ChatGPT, que você vai fazer o upload do arquivo e perguntar para ele, isso é um malware ou não, e ele vai te responder, não, esse arquivo é confiável. Ainda não está nesse ponto, então a gente tem outras ferramentas que fazem isso. Isso é um ponto da inteligência que já é usado há mais tempo. O que veio forte esse ano, inclusive a Blockbit está nessa jornada de aprendizado, para ver, é usar a inteligência artificial para o processo de desenvolvimento de software. Então, já tem ferramentas que a gente está testando, tem uma ferramenta da AWS, que é Code Sweeper, e tem uma da Microsoft, que é a Copilot. E daí você usa ela no processo de desenvolvimento de software. E a gente está fazendo POC disso. A gente começou com isso em maio, e daí está tendo que comparar, né, quanto que a produtividade cresceu, se cresceu, ou a qualidade cresceu, porque a inteligência artificial sendo utilizada no desenvolvimento de software, você passa uma informação em linguagem natural, do jeito que a gente fala, ela cria código para você. E daí, quanto desse código é útil? Então, assim, para coisa básica, é sensacional. Coisa que, tipo assim, não tem comparação. E a margem de erro é bem menor. Ou você pode pedir para a inteligência artificial, revisa esse trecho de código para mim, ela fala, tem erro aqui, erro lá. E a gente está nessa jornada de usar a inteligência artificial, comparar a produtividade do antes e o depois. Então, para a Blockbit, a inteligência artificial está nessas duas vertentes. Obrigada, Lucas. Entrou uma pergunta aqui do nosso público que está vendo online, o Ricardo. Gostaria de saber se, com essa experiência obtida com os ataques, qual a média de proteção contra os ataques são feitas? Quais são as medidas que são feitas para esses ataques? Bom, a gente tem que pensar que segurança 100% não existe em lugar nenhum. Então, o pessoal invade tanto parte física quanto lógica, mas eu gosto de fazer relação à vida real. Assim. Então, a segurança cibernética é muito igual à segurança predial. Qual que é a primeira segurança aqui do Instituto Caldeira? Você entra, tem a portaria ali onde você faz a autenticação e ela te libera a catraca. Então, na cibersegurança é a mesma coisa. A primeira camada de segurança é a autenticação. Tem que validar se você é você mesmo. E você vai pensando em camadas. Então, fala-se muito do camada das cebolas, né? Então, você tem a primeira camada ali, a casca, e você vai tirando a camada. Segurança da mesma forma. Você vai colocando várias camadas até chegar no usuário final. Inclusive, o usuário final precisa ser treinado, né? Nós precisamos ser treinados para ver se a gente não cai num phishing, né? Se vocês confiam em todos os e-mails que vocês recebem,
Se chegar um e-mail falando que é do seu RH, atualize seu cadastro e clique aqui, vindo do seu RH, vocês confiam? Qual que é a probabilidade de vocês clicarem naquele link? Vem com o e-mail do diretor de RH, com a logo da empresa, com tudo. Qual a probabilidade de vocês clicarem nesse link? Praticamente 100%, né? E se foi alguém que estava se passando pelo seu diretor e naquele link ele vai instalar algo no seu computador para depois roubar todas as suas informações? Então, a gente precisa ter treinamentos de forma que a gente consiga identificar, bater o olho ali, não, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que treinar e pensar em segurança em todas as camadas. Então, as ferramentas de SD-WAN ou de Next Generation Firewall, ela provê mecanismo que você controle desde lá da portaria a tudo aqui dentro. Ou você precisa acessar aquela sala, você já está aqui dentro. Tem um termo que eu citei ali que é ZTNA, é Zero Trust Network Access. Nada mais é que, imagine, você tem a primeira camada, que é a portaria, que te identifica. Mas todos vocês podem entrar naquela sala? Não. No geral, não. Então, ali tem uma nova camada de autenticação. Então, você não confia em nada. Pensa que todas as salas que estão do Instituto Caldeira estão fechadas e toda vez que você precisa entrar, até mesmo que seja para ir ao banheiro, você precisa se identificar novamente. Então, você não confia em nada. Tudo é fechado e você vai liberando só para quem tem acesso. Então, você vai criando camadas. Você vai criando camadas, até ter a segurança. Acho que seria isso. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem está aqui no online? A Nath se apresenta e faça a pergunta. Oi, Lucas, Nathalie, do Comercial. Eu queria saber se vocês já identificaram quais são as principais ameaças assim que as empresas, que os clientes de vocês sofrem, e se tem alguma diferença de segmento, por exemplo, dos nossos clientes de banco, geralmente é uma ameaça X, dos nossos clientes de varejo é uma ameaça Y, ou basicamente todos sofrem o mesmo tipo de ameaça. Certo, por segmento. Assim, fraude bancária, onde mexe com valores, está sempre no top do mundo. E daí tem mecanismo para chegar a isso. Então, o que a gente identifica, e às vezes cai, e eu já caí, inclusive, mesmo atuando na área, já comprei uma cadeira gamer e era uma empresa fake. Eu não recebi. Você faz ali na impulsão, na velocidade, não presta atenção e cai. Mas os principais ataques estão sempre voltados ao usuário. Hoje é muito difícil você fazer uma invasão no caminho. Até a gente comentou aqui da segurança do SD-WAN, então você identificar, interceptar uma informação é muito difícil, porque tudo é criptografado. Então, a fragilidade estão nas pontas. Ou é uma vulnerabilidade no servidor, mas quando você pensa em instituição financeira, eles fazem um investimento enorme em segurança. Então, eles contratam empresas que fazem pen teste de invasão, vamos ser os ethical hackers. Então, já é mais difícil você ter uma invasão no servidor e conseguir comprar alguma coisa num valor diferente. Ocorre ainda. Tem muito bug em site de compra, que você consegue comprar, mas daí depois ele descobre, ele derruba a sua compra, não entrega, e assim por diante. Então, o frágil é o usuário. É a sua senha. Hoje você leva o seu celular para tudo, qualquer lugar, conecta em qualquer rede Wi-Fi, então você não sabe o que está passando ali no meio. Então, você pode conectar, vou citar um exemplo, tem um Wi-Fi, tem servidor de Wi-Fi que você carrega dentro da mochila, que emula uma rede de celular. Então, você pode andar dentro de uma mochila, nas costas, e daí ele emula como se fosse uma antena da TIM, da Oi. Seu celular vai conectar lá, daí na hora que você vai acessar o site do banco, ou o aplicativo do banco, você não está acessando o banco, já está acessando um outro site que é clonado, você põe seu login e senha, dali você já foi onado, vamos dizer assim. Ele já fez o phishing e já capturou sua informação. Então, hoje a fragilidade é no usuário final. Não tem, porque há muito investimento nas outras partes. Então, o foco é o usuário final. E o usuário final é o mais frágil. A gente não presta atenção, a gente conecta um Wi-Fi em qualquer lugar. Então, a recomendação é assim, você tem que conectar numa rede Wi-Fi só se precisar.
Nesse sentido, a rede 4G, 5G é mais segura, a não ser que tenha alguém que esteja com o equipamento simulando uma antena, né, de 4G perto de você, mas é o usuário. Então, assim, toda a proteção. Então, vocês precisam habilitar multifator de autenticação em todas as suas senhas. Tem uma questão de... Hoje se fala muito de gestão de senhas, porque vocês têm tantas senhas. Então, o que vocês acham que é a recomendação? De ter uma senha difícil, diferente para cada site, ou cada senha que você tenha, ou usar a mesma senha em tudo? Não. O recomendado é que você tenha uma senha muito forte e use ela a mesma em todas. Porque se você tiver que usar senhas diferentes, você não vai lembrar. Você já teve esse conceito, mas hoje o que fala é você tem uma senha forte e usa essa mesma senha em todos os lugares. E daí, se você tiver uma identificação que essa senha vazou, você troca em todas. Porque se você tiver uma senha... Cara, tem senha que pede 10 caracteres, 12. Você não vai lembrar a senha. Você não vai lembrar a senha do Wi-Fi da sua casa, do site, a sua senha da empresa, sua senha do e-mail pessoal. Se for 3, 4, 5 senhas grandes diferentes, a tendência é a sua senha ser fraca, para você ter que lembrar. Então, a recomendação é, você usa uma senha forte em tudo, que daí você não esquece, e daí você fica monitorando. Essa senha vazou? Tem sites que verificam se a sua senha vazou. Como que vaza uma senha? Você tem uma senha de um serviço, independente do serviço, banco, governo, todas já teve vazamento. Vazou, você tinha conta lá, sua senha vazou. Então, você vai e troca de tudo. Para outra senha forte, usa a mesma em tudo. Então, a recomendação é essa. Use uma senha bem forte, difícil, use a mesma em tudo, que daí você consegue lembrar. Agora, é impossível você lembrar senhas realmente fortes em tudo que a gente tem que logar. Obrigada pela pergunta, Nath. Lucas, eu estava te escutando e estava olhando ali para o Michael, nosso coordenador da Infra, e lembrando, né, dos ensinamentos que ele nos passa sempre, porque na DBC a gente tem muito cuidado com a questão da segurança, e a gente precisa tocar a senha a cada 3 meses, né? O pessoal que está aqui conosco, da nossa empresa, sabe. E como é difícil, né? Realmente acaba sendo um grande desafio, né? O William, que está nos assistindo online, ele fez uma pergunta muito parecida com a da Nathalie, que seriam quais seriam os tipos mais comuns desses ataques que vocês identificam nas empresas? Tu já respondeu a Nath, né? Mas não sei se tu quer complementar, mas também não queria deixar de citar o William, que fez essa pergunta. Agora ela perguntou sobre geral, né? Uhum. Quando é ataque voltado à empresa, ou é negação de serviço, então ele quer derrubar alguma coisa. Hoje é muito comum a questão dos ransomware, né, que é um vírus que instala na rede, criptografa todos os seus dados e pede resgate. É um sequestro de dados. Então, isso vocês vêem matérias à torta à direita, mas isso é um malware que chegou por algum motivo. Um usuário clicou num e-mail que não devia, alguém colocou um pendrive no computador que não devia, infectou, ele infecta uma máquina, depois ele faz infecção horizontal, então ele vai escalando ali, vai até ele pegar... Cheguei num banco de dados da empresa, ERP, e daí ele criptografa aquilo e pede resgate. E daí vai pedir resgate Bitcoin, e às vezes, se não tiver backup, cabe a empresa pagar, ou perde tudo. Então, isso está na moda, né? Porque gera malware as a services, né? Você acaba tendo um serviço que envolve transação financeira, compra, venda de dados. Então, isso é o mais comum ultimamente. E no geral, para o usuário, é vazamento de dados. Roubo de senha, phishing, roubo de cartão de crédito. Acho que seria isso. Muito bom. O Roger nos trouxe outra pergunta. Eu gostaria de saber quais são os sinais de uma vulnerabilidade, se existem, de fato, esses sinais, se vocês conseguem identificar, e se tem como identificar de uma forma mais rápida, se surgir algum ponto. Tá. Vulnerabilidade, quando você fala vulnerabilidade de serviço, então eu tenho um site e ele tem uma vulnerabilidade. Então, tem vários tipos, né? Vulnerabilidade do serviço, vulnerabilidade de protocolo. Então, vulnerabilidade de protocolo é o lab estudando o tráfego e pegando caso. Alguém vai ser atacado, alguém está sofrendo, ou às vezes até uma região, né? Então, quando você pensa em laboratórios no mundo, né,
se tem um tipo de ataque que está ocorrendo mais na Ásia, as empresas asiáticas vão ter assinaturas mais rápidas disso, porque eles estão sofrendo mais. Quando um ataque ocorre nos Estados Unidos, as empresas americanas vão ter assinaturas para bloquear esse ataque mais rápido. Quando você fala de vulnerabilidade de aplicação, é o tal do pentest. Executa, empresas fazem isso, ou tem profissionais dentro da empresa que fazem isso, né, que são os conhecidos Red Team, que fazem treinamentos e fazem... amplia seu conhecimento em Offensive Security, né, que é o conhecido, para detectar problemas no site. Então, você loga com um usuário que não tem permissão e tenta escalar um privilégio para virar administrador daquele sistema. Isso é um ponto. E quando se fala de arquivo, ou e-mails, ou arquivos, download, o que tem de mais moderno, que a gente, inclusive, tem na Blockbit, que é o Sandbox. Ele passa pelos métodos tradicionais de detecção, se é um malware ou não. Passou, não detectou nada, você manda para o Sandbox. O que o Sandbox faz? Ele executa, ele envia para um ambiente seguro, que não tem vazamento de dados, e ele executa esse arquivo, ou ele abre esse e-mail, ou ele clica nesse link, e monitora o que acontece com a máquina. Ele faz isso numa máquina Windows, numa máquina Mac, numa máquina Linux e nos mobiles. E ele coleta todas essas informações, daí faz uso de inteligência artificial para detectar a probabilidade daquilo ser um ataque ou não. Então, o que a gente chama de Zero Day. Zero Day é um ataque que ninguém no mundo ainda conhece. E a técnica de detectar quando é arquivo, link ou e-mail, usa esse sandbox. Então, isso é a forma de detectar. Perfeito. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta. O Domingos, que está nos assistindo online. Atualmente, temos operadoras 4G operando em IPv6, mas a maioria ainda opera em IPv4. Existe como conciliar estes conflitos no caso de duas redes 4G conectadas? A princípio, IPv6 e IPv4, eles podem trabalhar dual stack. Não vejo restrição. A diferença é que IPv6, IPv4, às vezes, você está caindo numa rede dentro da operadora para chegar na internet, que é o que a gente fala de CGNAT, ou IPv6, normalmente, você já está conectado direto na internet. O fato de ter duas operadoras, elas vão ter seus ranges, seus IPs distintos, não vejo restrição nenhuma nesse caso. São dois links, ele teria como se ele tivesse dois IPs. Como se fosse o IPv4, um link da Vetorial, por exemplo, e um link da Oi. O equipamento SD-WAN tem toda a capacidade de gerenciar isso de forma transparente. Não teria dificuldade. Ótimo. E o Domingos fez mais uma pergunta, então, finalizando aqui as perguntas online. Ele gostaria de saber, em relação às normas da LGPD, o que a Blockbit entra como solução? Assim, a LGPD é muito específica para o usuário e para os dados do usuário. No máximo que a Blockbit vai estar atuando ali é na geração de logs do que aquele usuário fez e não fez para ser armazenado. Então, a gente fica meio a gente está no meio do caminho, que a LGPD é muito focado à administração dos dados do usuário. E, na prática, quando a gente fala de Edge Security, o tráfego está passando ali. A gente tenta proteger, mas a gente não tem a responsabilidade de gerenciar esses dados. Então, a gente está protegendo o sistema de RH da empresa. Isso é o papel da Blockbit. Mas o acesso ou não ao dado, ou como esse dado vai ser usado, remete mais a quem armazena a informação. A gente só contribui, é uma ferramenta a mais para prover isso no ambiente, mas não só a Blockbit não vai estar compliance com a LGPD. É só mais um item para que você chegue lá. Excelente. Okay? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Pessoal que está online, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se não, então, eu quero já começar então, os agradecimentos, né, ao Lucas por ter vindo nos visitar,
aqui conosco trabalhando desde ontem, né, aqui na nossa sede da DBC. Agradecer a presença de todos que estão aqui conosco também. E queria convidar a nossa head do comercial, a Priscila, para fazer uma entrega de um presente simbólico para te agradecer a tua participação aqui com a gente. Obrigada, Pri. Lucas, muito obrigada. Pessoal, então, antes de finalizar, só 2 recadinhos. Não esqueçam, né, de responder a nossa pesquisa de satisfação, quem tiver interesse. Também quem precisar de um certificado, basta solicitar nos nossos canais. Vi que o pessoal está pegando o QR Code. O nosso próximo evento, então, já tem tema e nosso convidado confirmado, que é a Unicred. A gente aguarda todos vocês e a galera que está nos assistindo online também. E um último recado muito importante, que foi falha minha, inclusive, não ter comentado antes. Hoje a gente abriu as inscrições do Vencer DBC, a 13ª edição desse nosso programa de capacitação e aceleração de conhecimento para a galera de TI. Então, se vocês conhecem algum estudante, alguém que tem interesse de entrar nesse mercado de tecnologia, indiquem o nosso programa. A gente está na 13ª edição, o nosso xodó, né? A galera aqui está fazendo umas caras ótimas, porque a gente tem um carinho muito especial pelo Vencer. A gente forma aí 40 profissionais a cada turma e a gente quer receber mais e mais estudantes que querem entrar numa empresa como a DBC. Então, não deixem de indicar. Nas nossas redes sociais tem o link de inscrição e compartilhem aí com seus contatos. E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Quero, então, agradecer muito a presença de todos vocês. E convidar todos para fazer uma foto de encerramento. Pode ser? Sim. Não esqueçam do brinde antes de encerrar. Então, só chamar o pessoal para sentar aqui na arquibancada, o nosso fotógrafo, o nosso palestrante, por favor. Se o pessoal da técnica puder desligar a nossa a nossa tela de retorno. Tu pode sentar aqui, ó. Mas acho que a gente...